Olá a todos e a todas, estamos aqui com mais um episódio de CS by Lui, esse podcast sobre CX, sobre CS, tudo que tange esse universo de startups. Eu sou o Lui Von Holleben, seu host, autor do livro Estruturando Customer Success, e estou hoje para falar sobre o lado difícil de CS e vendas, com uma pessoa muito legal, trabalhei há muitos anos atrás com ele, a gente se fala bastante desde então, o Gabriel Lopes, fundador e CEO da Inside Eficiência e Inside Sales. E antes até de apresentação, Gabi, queria te perguntar, primeiro, como um trailer assim para a galera que está ouvindo, por que tantas empresas, especialmente em crescimento, passam pelas boas e velhas tretas, confusões, às vezes, desalinhamentos entre vendas e CS, e quais os motivos mais comuns que você vê aí na Inside também no dia a dia com os clientes? Cara, tudo bom? Lui, pessoal que está ouvindo também, satisfação participar aqui, obrigado pelo convite. Espero que estejam me ouvindo bem com o meu microfone chique aqui. Mas é legal participar, poder falar um pouco dessa situação. Eu lembro que quando eu era liderança de vendas, chegou um diretor novo na empresa, ele falou assim, olha, no tempo livre, além de liderar a equipe, vocês vão cuidar dos SLAs. Rapidinho. E aí você, Gabriel, vai cuidar do SLA de CS. Cara, deu 3 semanas nessa função de cuidar do SLA de vendas com o CS rapidinho e as coisas estavam completamente fora do controle, porque a relação de CS e vendas, o problema dela é a frequência, né? É que nem, já viu o pessoal que fala assim, você se dá bem com seu irmão, com a sua irmã? Ah, sim, eu moro em Salvador, ele mora em Caxias, né? Os caras moram... É fácil a distância, Uhum. né? Então, a relação de vendas e CS, ela é muito desafiadora porque ela é muito constante, né? Sempre que uma venda é fechada, acontece uma relação de vendas com CS, sempre que acontece um problema com o cliente, tem uma relação de vendas com CS acontecendo. Então, essa frequência, ela aumenta a quantidade de interação e ela naturalmente aumenta também o choque. E é um momento Sim. muito chave, porque eles se encontram no momento que não tem muito como fugir. Se pegar marketing e vendas, por exemplo, é sempre o mesmo problema, né? Venda sempre vai dizer que é mais lead, o lead melhor. Com vendas de CS, a quantidade de problemas é um pouquinho maior, então é muito mais comum que você perceba que o cliente que chegou não era do jeito que você queria e você não tem muito o que fazer, né? E aí o pessoal de vendas fica nessa reclamação. Eu acho que tem uma questão também de perfil, tá? Eu não sei como é que tá hoje CS, é bom que você me fala. Mas, cara, no começo, quando a gente trabalhava vendas, CS eram perfis muito diferentes. Vendas ainda era um perfil mais clássico, aquele vendedor agressivo, CS era um perfil um pouco mais consultivo, mais suporte ainda. Eu acho que mudou. Eu acho que o CS está ficando mais vendas e vendas está ficando, entre aspas, né, menos esse vendedor clássico. E isso está aproximando um pouco as áreas, mas é um desafio porque hoje, né, pegando 2024, o CS tem um problema de estar com uma responsabilidade cada vez maior, né? Então está se transformando. Hoje em dia, o pessoal de CS está cada vez mais com meta de receita e está ganhando importância na organização, consequentemente. Vendas é cada dia mais difícil, né? Porque você tem mais competidor, você tem mais concorrência, você tem menos espaço, você tem menos chance para errar. Então, isso faz com que, naturalmente, a relação seja difícil. E ela é difícil mesmo, dá problema mesmo, às vezes os dois estão errados, mas tem jeito de você fazer isso de uma forma produtiva, proveitosa e Uhum. gentil, né? Uns com os outros, acho que principalmente. Legal. Ótimo ponto, ótima introdução aí para o nosso papo. É, A hora do Mexer, né, sempre chega. Customer X, a plataforma mais completa do Brasil para times de CS e relacionamento com o cliente, para centralizar dados, automatizar tarefas e ter uma visão 360. E plataforma Opens, tecnologia, solução Omnichannel com IA para atendimento, transforme seu atendimento ao cliente em receita. Finalmente, depois dessa introdução, desse trailer, né, Gabi, se apresente, sem falar de carreira, quem é Gabriel, em suas palavras, em 1 minuto. Cara, então, prazer, pessoal. Eu sou Gabriel Lopes. Eu gosto bastante de praticar esportes, passar tempo na natureza. Eu gosto muito de ler todos os tipos de livros. Moro em Floripa, mas cresci em Brasília. Sou casado com a Dasha, que eu conheci em Riga, que é um país vizinho na Rússia, ali onde eu morei uns meses depois da Copa de 2018, o que prova que eu realmente gosto de esportes, né? Eu estava lá. Boa. Também gosto de conhecer lugares novos, né? Então, eu curto passar boa parte do meu tempo quando eu não estou a trabalho, praticando esporte, indo para praia, cachoeira, Floripa não tem tanto, mas sem falar de carreira, é por aí.
Show, cara, animal. E até fazendo talvez uma pré-pergunta, você já falou uma expressão, uma sigla dessas startupeiras de processos SLA. Se quiser explicar o que é esse tal SLA para quem está ouvindo, entendendo pela primeira vez. SLA significa Service Level Agreement e basicamente é a regra do jogo. É uma tradução que significa a regra do jogo. O termo SLA ele surgiu em um contexto mais voltado para fornecedores e clientes, né? Onde você, por exemplo, contrata uma internet, tem um SLA de tanto que eles vão te oferecer, né? A gente sabe, quando você contrata a internet, no seu contrato tá lá que você não vai ter sempre 100 megas, sei lá, quando você contratou. Então, esse vem do SLA, vem daí, aí ele pegou o termo, popularizou muito no ambiente de negócios quando você fala de regras entre áreas. Então, SLA de CS venda significa qual é o tipo de cliente que você pode fechar e como é que você tem que fazer a passagem de bastão para a área de CS, CX, como você chamar. Show de bola. Muito, muito claro, né? E, enfim, às vezes isso é novidade, né? A concretização, o registro desses processos para a gente estar conseguindo crescer junto. Cara, como deixar as coisas mais claras, assim, entre vendas e CS? Como de gerar esse alinhamento contínuo? E até, tipo, na Inside, acho que vocês devem pegar bastante caso, bastante cliente ao longo do caminho, né? Se quiser até citar, de repente, algum case que você já viu ou já viveu trabalhando, né, ao longo do caminho, seria fantástico. Sim, cara, eu acho que o atrito é normal, né? A gente ter atrito meio que em todos os lugares, assim. Então, a primeira coisa que eu considero que faz bastante sentido é entender que é uma coisa que é normal, que faz parte do jogo, que vai acontecer em qualquer lugar, vai continuar acontecendo em todos os lugares. Então, o atrito, ele é geralmente visto como uma coisa ruim, né? Porque você está tendo um tipo de conflito e necessariamente vai ser algo que vai trazer problemas para o dia a dia. Claro que tem pessoas que gostam mais ou menos do conflito, mas esse atrito entre vendas e CS, ele costuma ser bom. Então, a gente percebe que com os nossos clientes, assim, cara, basicamente em todos os nossos clientes tem que ter algum tipo de SLA. A questão é que o problema, geralmente, é porque o pessoal de venda, assim, tudo que não tiver escrito, que não pode fazer, o pessoal de vendas tende a fazer. Tem uma frase em vendas, eu não sei se vocês de CS já conhecem, que fala que tudo que não for ilegal, imoral ou contra as políticas da empresa e me ajudar a bater minha meta, eu vou fazer. Cara, isso é muito verdade para muitas pessoas da área de vendas. Uhum. E isso faz com que você precise de regras muito bem escritas. Sabe aquele negócio que você fala assim, isso aqui não precisa porque é bom senso. Cara, sempre que você achar que não precisa escrever alguma coisa, provavelmente precisa. A gente já percebeu, assim, casos de vendas que acontecem um pouquinho desalinhadas, porque não estava escrito na regra que isso não podia, e também muitos casos de CSs que recebem essas vendas e acham que elas não estão boas o suficientes, porque não é o tipo perfeito de problema que o cliente quer resolver. O seu produto, se você vende um produto, qualquer que você venda, né, ele tem várias formas de aplicar ele. Você pode usar, sei lá, vai comprar um carro, você pode usar ele para fazer Uber, você pode usar ele para passear no final de semana, você pode usar ele para guardar suas coisas, se você quiser. Não é o melhor uso, mas você pode. Então, eu acredito que o caminho aqui, uma coisa que a gente tem visto muito acontecer nos nossos clientes no dia a dia, nossa operação é basicamente uma operação de aumentar a eficiência das empresas em vendas e apoiar elas em embarcar em otimizar, né, CRM principalmente, entre outras tecnologias de revenue. Então a gente percebe com muita frequência que tem uma confusão até de papéis, né? Hoje em dia, quando você não entende exatamente quando que o CS começa e quando que vendas termina, quando que você faz essa passagem de bastão, o que que vendas tem que fazer se o cliente volta, quem que faz renovação e expansão na base, né? Mas eu realmente acho que estamos numa fase muito proveitosa hoje para conseguir fazer com que essas áreas trabalhem um pouquinho mais em conjunto. Então, é regra assim, documentar bem documentada a regra do jogo e sempre ter bastante foco em como que você consegue ajudar mais o cliente final, né, no final das contas, porque hoje a gente pega e fala isso. Independente de o que que você prefere ou como que você gostaria de trabalhar, é sempre importante dar um passinho atrás e perguntar assim, como que a gente melhora a experiência do cliente? No final das contas, é o que é bom para todo mundo. E aí tem algumas coisas que você coloca mecanismos de controle também, né? Então, em vendas, principalmente, comissionamento atrelado a
valor do cliente no longo prazo, renovação, às vezes até pessoas de vendas trabalhando com base de clientes. Então, são coisas que eu acho que podem ajudar, mas é meio que entender que é normal, que vai acontecer, que as pessoas vão ter interesses diferentes e que você precisa tratar como mais um atrito normal, e os atritos, quando respeitosos, educados e focados no bem comum, eles são coisas boas que você pode esperar e podem te ajudar, inclusive, a ter um resultado melhor. Uhum. Boa, perfeito. Então acho que a normalização, talvez até aquele livro antigo, né, Growing Pains, né, As Dores do Crescimento, às vezes se não tem atrito, se não tem esse desalinhamento no bom sentido, quer dizer que não está crescendo bastante, ou tipo, enfim, não está atingindo o que deveria atingir como empresas de alto crescimento, que normalmente são os ouvintes aqui desse podcast, startups, scale-ups, etc, né? Mas Sim. bem legal. Ontem até teve, não sei se você conseguiu ficar acordado para ver, né, a Argentina, estamos aqui dia 15 de julho, mas a Argentina foi campeã aí da Copa América, gol de Lautaro Martinez, eu não fiquei acordado para ver, não consegui, mas eu brinco assim que, como o Gabi falou no começo, ali é como se o Lautaro fizesse um gol na prorrogação e ele mesmo chamasse o VAR, né? A mesma coisa que o vendedor ali, não, o vendedor não vai puxar, às vezes, as regras do jogo, ou vai falar, nossa, chamei o VAR pro meu próprio gol aqui na final da Copa América, ele literalmente vai parte do time de CS, né? Parte do time de pós-venda, às vezes, de falar, cara, eu acho que a gente poderia ajustar isso, né? Então, isso que é interessante. O vendedor normalmente não vai puxar, mas quando bem alinhado, vocês podem criar juntos um processo muito interessante que faça sentido para a empresa, né? E até já linka a próxima pergunta. A gente fala muito hoje de ICP, Ideal Customer Profile, o perfil ideal de cliente. A gente brinca o filé mignon dos clientes, né? Tipo, o melhor que eu posso trazer e tal. E cara, a vida inteira, assim, eu sempre tive muito CSM nas empresas, que eu já passei, que eu mentorei, que eu acompanho. Muitos CSMs reclamam de cliente sem fit, né? Pô, esse cliente claramente não tem fit aqui com a coisa, tá imaturo demais, não sei o que mais. E a pergunta é, dá para botar cliente fora do ICP, fora do perfil ideal de cliente, fora do filé mignon, para dentro? Ou o ideal, pelo que você conhece e tal, seria botar só o filé mignon para dentro, só o ICP? Essa pergunta é traquinas. Cara, sim, vocês têm que entender a cabeça do vendedor, né? O vendedor, ele é uma pessoa que ele não quer problema para si. Então, um bom vendedor, eu trabalho hoje, o nosso líder de vendas, meu sócio, ele foi vendedor da minha equipe na época que eu trabalhei junto com o Lui, que foi lá para 2015, né? 10 anos atrás, uma coisa, 14, 15. Cara, é muito engraçado, porque ele é um cara que sabe muito bem, né? Como lidar com venda e como que você vende. E o que ele fala é assim, velho, me fala o que que eu posso vender e o que que eu não posso vender. É simples. Só me fala o que que eu não posso, só puxa a regra do jogo que eu vou seguir. Porque se eu não seguir, eu vou ter problema depois, alguém vai vir me incomodar. Isso que ele é sócio da empresa, então assim, é mais de boa, mas pega um vendedor, se você fala com o vendedor no dia a dia, assim, de uma empresa, o cara não quer trabalho, não quer se incomodar com alinhamento, ele quer entrar, vender, fazer o jogo. Por quê? Porque o vendedor trabalha atrás de comissão, né? Então, tudo que não é voltado para gerar comissão para o vendedor, ele geralmente vai considerar que pode estar sendo uma certa forma de perder tempo e até pode fazer sentido. Claro que tem um limite, né? Você não quer que a pessoa seja, pô, egoísta, o cara só quer saber de si, não é isso, né? Mas é porque essa é a natureza do trabalho. É assim que funciona. Então, trazendo assim do Lautaro Martinez, né? Não fiquei acordado para ver a Argentina ontem, também durmo cedo, mas é importante mesmo que a equipe de CS consiga trazer e consiga levantar, mas que o vendedor também, a equipe de vendas também, ele olhe e fale, cara, eu trouxe vários clientes assim, sempre está dando algum tipo de problema, o que que eu posso fazer diferente? Para que você realmente também não se incomode depois, né? Olhando para o cliente ideal, eu acho que existe uma zona, né, se é obrigação vender só para ICP, ICP. Eu acho que tem uma zona cinzenta. É, se tem uma regra que, por exemplo, eu não posso vender para empresas abaixo de 50 funcionários, você não pode vender para empresas abaixo de 50 funcionários. Se eu for CS, hoje eu trabalho mais na área de CS até, né? Porque eu trabalho no dia a dia com clientes, a gente faz onboarding para clientes também, com ferramentas e tal. Então, assim, se ele está fora do... Eu senti isso, cara, foi muito doido, porque esse ano a gente começou a fazer o onboarding do sistema que a gente é parceiro, do CRM, não vou citar o nome, não sei se você tem patrocínio de alguém, de repente não pode. Mas a gente Pode falar, faz... pode falar.
A gente faz onboarding do sistema e aí a gente recebe os clientes dos vendedores. Então, a gente recebe os vendedores da empresa lá, vendem, a gente recebe esses clientes e faz o onboarding deles. E é bizarro, porque realmente os clientes chegam com uma expectativa totalmente descontrolada, porque é um serviço de onboarding. A gente fez onboarding da América Latina, Colômbia, México, lá terra, cara, sério, uma um negócio totalmente sem lei. Os caras vendem esse onboarding, o cliente acha que é um treinamento, aí você tem que refazer o alinhamento e tal. Então, acho que assim, no limite, o que está escrito, você não pode descumprir. Então, se é abaixo de 50 pessoas, não pode, abaixo de 50 pessoas, não pode. Agora, e tudo bem, aí tem coisas que estão 100% dentro do SLA, não tem que discutir. Agora, sim, o problema é que tem uma zona cinzenta, né? Uma vez eu estava considerando virar parceiro de uma outra empresa, uma aqui de Floripa até, e aí eles estavam falando do programa de parceria. No programa de parceria deles, para fazer parte do programa de parceria deles, tinha que ser uma agência que prestava serviço de marketing. E a gente não era, mas a gente tinha interesse em implantar a ferramenta deles, porque a gente implantava um concorrente. O cara me perguntou umas 8 vezes de jeito diferente se eu prestava algum serviço de marketing para tentar me encaixar. Não, mas você faz esse serviço? Mas você, mas você faz mídia? Não. Mas você faz e-mail marketing? Não. Mas você faz conteúdo para os clientes? Não, conteúdo a gente faz por causa de enablement, né? A gente cria proposta para o cliente, a gente faz material de venda. Você fala, então você faz conteúdo. Então a gente pode dizer que você é uma agência. Eu falei, cara, e eu não vou dizer que eu sou uma agência. O nosso KINAI não é de agência, mas se você quiser dizer para o seu SLA aí, você fica à vontade. Então, tem essa zona meio cinzenta. É a mesma coisa assim, o que é esperado do onboarding? O onboarding são 3 e 4 reuniões que vão ser feitas durante o primeiro mês. Tá, mas o que é falado nessa reunião? Aí chega o cliente e fala assim, não, mas eu queria que o onboarding fosse mais estratégico. Não, mas o cara não fez uma pesquisa e me entregou um negócio pronto depois da primeira reunião. Você fala, mas isso não é o que o onboarding vai fazer. Então, essa zona cinzenta, eu acho que é bem importante entender, primeiro, qual que é a intenção. Então, no primeiro caso, era uma intenção de realmente fechar um cliente desalinhado, que era o meu caso, né? Não seria um bom cliente, um bom parceiro, no caso. Mas em alguns casos, de fato, é um ajuste de comunicação, é uma forma que você fala e não é uma coisa que está desalinhada. E aí, nesse caso, o CS tem que ter uma certa flexibilidade para receber esse cliente e fazer e deixar o cliente feliz dentro das suas capacidades, das suas atribuições. Mas o problema é que são indicadores, né? O CS é medido por NPS, CSAT. CSAT mais, eu acho, hoje, né? Retenção de receita, em alguns casos. Então, para o CS que recebe uma receita que é ruim, entre aspas, né? Que tem uma chance maior de dar churn, ele vai ficar um pouco mais insatisfeito, e o vendedor ele sempre é medido por quantidade de vendas e receita gerada. Receita, né? Na maior parte dos casos. Então, esse atrito ele acaba sendo meio comum, mas eu acho que no geral é assim, nunca recomendo, né, os vendedores, cara, nunca venda alguma coisa fora da regra, e para os CS vai melhorando ao longo do tempo essa regra. Por quê? Para que de fato você consiga ter clientes que vão ficar felizes, né? Vão ficar assim, acho que uma coisa que mudou muito, Luiz, quando a gente trabalhava para cá, é que a emergência de renovação, retenção, expansão de receita, ela está muito mais importante hoje do que ela estava antes. Sempre foi importante, né? Mas era um pouco mais no discurso. Hoje em dia, realmente, quando a gente olha uma estrutura de aquisição de clientes, faz muito mais sentido você olhar para expansão, retenção. É o que a gente basicamente resolveu esse ano aqui na Inside. A gente ficou o ano inteiro, né? Tem aquele discurso: você não consegue crescer um negócio só de indicação, mas se os seus clientes não ficam, tem um problema. Então, há um ano e meio atrás, a gente tinha esse problema, a gente vem resolvendo ele, e legal, os clientes agora estão ficando. Então, é normal que você tenha uma capacidade maior hoje de reter esses clientes. Então, o objetivo da regra que o CS vai aumentando, vai burocratizando um pouquinho mais, é que você tenha clientes cada vez melhores, cada vez mais felizes. Agora, não adianta você ter um nível de regra que você não tem cliente suficiente para fechar, né? Então, acho que é uma coisa legal que eu acho é falar do SLA CS Marketing, né? Você já viu algumas vezes acontecendo. Fala assim, mas como assim SLA CS Marketing? Cara, várias vezes. Eu me vi assim, ó, e vendas está no meio, né? Você tem marketing gerando lead ou lista para você prospectar e você tem CS atendendo.
você está no meio. E os dois estão reclamando de você, né? Aí você dá um passinho para trás e você fala assim, galera, se resolvam, porque os leads que você gera, se eu fechar, você não vai gostar. Então, conversa entre vocês e me fala o que vocês querem que eu faça. E, de novo, cara, o vendedor, ele é um cara de execução, ele vai fazer. E deve, né? Pelo menos. Alguns vão ficar um pouco magoados com o tempo, mas a maioria vai ficar mais tranquilo. Acho que é isso. Respondi, Luiz, sua pergunta, Boa. ou você acha que aprofundamos aqui? Cara, não, ótimos insights, acho que ficou super respondido. É, e exatamente esse ponto, né? Se a gente focar, às vezes, putz, o filé mignon é o ICP, é o tipo A, é o melhor, né? E etc, né? E a gente fechar as portas para o tipo B, ou que é quase ICP, que de repente, putz, conseguiria crescer aqui dentro da empresa, né? Enfim, eu acho que às vezes, como você falou, as portas se fecham de uma maneira que, caraca, não dá para bater meta de vendas nunca mais, né? Então eu sou a favor, né? De trazer, de repente encorajar os clientes que não são tipo A, que consigam entrar, né, para a CS conseguir ajudar e isso ficar alinhado, né, na empresa, né. Muita gente de tecnologia às vezes fala, pô, só tem um cliente imaturo. Cara, você tá trabalhando com tecnologia, bem-vindo ao mundo onde vai ter muita gente imatura, especialmente em mercados novos, né, se não é algo tão comum para um cliente usar enfim, um software, digamos assim, vai ser sempre imaturo. Você É, vai ser que nem um professor de colégio, ele, pô, dou aula para segunda série, né? Sempre eu tenho que dar os mesmos matérias. Cara, é isso, a gente tem que educar mercado, né? Se quiser uma galera já pronta e já madura, 100% das vezes, às vezes tecnologia não é sua praia, você não tem que trabalhar nisso, né? Então, eu acho que faz parte também do CS se abrir um pouco mais a entender o todo, né? De mercado. entendeu? Toda uma coisa importante, eu acho, para os dois, assim. Coisa que eu acho que, até porque você vai para uma área e para outras vezes, né? Geralmente a comissão de vendas é um pouquinho mais agressiva, então às vezes um CS que quer viver esse ambiente pode fazer uma migração. Geralmente o CS ele tem um trabalho um pouco mais previsível, né? Um pouco mais ordenado do que vendas, então você faz sua agenda, você executa, você pode migrar também para essa área com o tempo. Eu acho que isso que você falou é muito importante mesmo, de ter uma visão do todo, uma visão em perspectiva Legal. do que o negócio precisa, que eu acho que se eu fosse pegar assim, ó, uma coisa que eu falei mais vezes na minha vida para vendedores foi essa coisa. Foi assim, cara, para entender o negócio da pessoa com quem você está falando. Nesse contexto que eu falo, é mais para quando você está tentando vender, e aí você tem que entender o negócio da pessoa para quem você quer vender, para que você entenda o motivo de ela, em algum momento, decidir pela sua solução, Uhum, mas se aplica também para o entendimento do seu negócio, né? Cara, a CS está vindo com uma regra. Cara, por que está tendo essa regra nova? Qual que é o motivo? uhum, Assim, uma coisa que eu posso garantir é que, com certeza, eles não estão fazendo essa regra nova para te ferrar. sim. Talvez, em algum caso, pode ser, mas não é o objetivo. O CS, ele não acorda de manhã pensando assim, cara, como é que eu vou atrapalhar a vida dos vendedores hoje? Uhum, Pelo menos o CS que eu conheço, né? Se você tem CS assim, uhum, talvez tenha que trocar. E o vendedor também, ele não acorda pensando, cara, hoje é o dia que eu tô focado aqui em destruir a semana da minha equipe de CS. Não é isso que acontece. A galera tá, as pessoas vão atrás dos seus objetivos. Então, é legal isso que você falou, dá um passo atrás, entende por quê, de onde está vindo a regra, o que que o cliente precisa, por que que isso está sendo feito a partir do resolver para o cliente. E aí, a partir disso, você consegue começar a ter um equilíbrio, né? Sobe essa regra. Poxa, essa aqui vai nos prejudicar muito se subir. Vamos, ao invés de subir uma regra que não permite vender para esse tipo de cliente, vamos adicionar um campo no e-mail de passagem de bastão, no comentário no CRM de passagem de bastão, para a gente poder fazer um comentário e entender se essa uhum, regra está acontecendo ou não, como contornar ou não. Vamos fazer um estudo daqui a 3 meses de ver como é que funciona. Então, tem equilíbrio, né? Quando essas duas áreas estão trabalhando juntas, as coisas elas costumam funcionar bem. A questão é que geralmente, dando o lado real das coisas, né? Geralmente não acontece, né? Cada um está meio que atrás de resolver os seus problemas uhum. e é a partir disso que você tem que falar. Porque é muito Perfeito. bonito falar assim, resolve para a empresa, resolve para o cliente. É o que eu acho, é o que eu acredito, isso aqui. Eu sou consultor, eu sou empreendedor, então eu consigo ver isso de onde eu estou. No dia a dia, na prática, cara, aconteceu agora há pouco, outro dia um cara consultor aqui nosso, né, os caras me proibiram de vender na minha empresa, porque eu estava vendendo tudo errado, porque eu não estava seguindo o processo.
Uhum. e eu sou administrador do CRM, então eu conseguia subverter o processo. Os caras falam, cara, você não pode mais vender. Claro que é brincadeira, né? Não é bem assim, mas assim, é brincadeira mais ou menos. Eu já não fecho mais venda, por causa dessas regras. Então, é óbvio que é fácil dizer isso, que faça o certo pelo bem da empresa, do cliente, só que na prática cada pessoa está atrás dos seus indicadores. Então, se você é um vendedor, está falando com um CS, se você é um CS, está falando com um vendedor e você precisa de um ajuste de comportamento, o que é recomendável que você faça é que você consiga falar a partir do ponto de vista daquela pessoa. Como que você vai conseguir ganhar mais, ter mais benefício? O que que eu ganho com isso, né? Que é o que as pessoas sempre têm na cabeça. O que eu ganho com isso? Então, esse exercício de empatia, se colocar no lugar do outro e trazer a sua comunicação considerando a sua empresa, considerando o cliente, mas lembrando que a pessoa com quem você fala está preocupada com ela acima de tudo. Então, levar em consideração no seu discurso o benefício individual para ela ao aceitar isso. Sei lá. CS, olha só, se eu pegar essa regra, não vai mais ter cliente para eu fechar. Se não ter cliente para eu fechar, você não vai ter trabalho. Se você não tiver trabalho, o que, que vai acontecer? Você Sim. procurar outro trabalho. CS também, ó, vendedor, se você continuar trazendo esse cliente, esses clientes vão sair. Se os clientes saírem, a gente vai precisar que a sua meta aumente. Uhum. E você, como é que tá? Você acha que dá para aumentar a meta? Não, não dá para aumentar a meta. Então, de repente, vamos trabalhar para a gente ter clientes que ficam com a gente? Vamos. Óbvio, né? Sendo didático, nível Tia Fátima, segunda série. Sim, Mas, já que esse é o discurso que a gente tá, né? Então, total. Mas legal, cara. Acho se que aplica. faz total sentido. E até você falou bastante da. Eu ia trazer uma pergunta sobre orquestração, mais ou menos você já deu esse toque. Eu ia até trocar uma pergunta para um ponto que é legal. Não tinha botado aqui, mas agora que você falou, o quanto você já viu e o quanto ajuda ou atrapalha essa questão da punição. É uma palavra meio ruim, tal, mas uma punição para vendedores quando um cliente sai antes de tanto tempo, né? Putz, o cliente comprou, saiu antes dos 3 primeiros meses e o vendedor não recebe a variável naquele caso, né? Em geral. Quanto é que, se eu chamar de punição, não sei se é a melhor maneira, mas você já viu isso acontecendo? É uma boa prática? Depende? O que, que você acha sobre isso? Tu já viu isso não acontecendo em algum lugar? Que você trabalhou? É, já vi, mas assim, muito, muito inicial, startups muito iniciais. Quando tem um certo time, né, de CS de vendas mais estruturado, etc., eu vi todas as vezes. Eu nunca vi não acontecendo, e é uma coisa comum de mercado. Alguns clientes ficam até surpresos quando a gente traz a ideia, porque eles ainda estão, né, nesse processo, mas é uma coisa bastante consolidada já no mercado. O nomezinho elegante para isso é Clawback, que é C-L-A-W, né? B-A-C-K, Clawback, que eu acho que você realmente dá um passo atrás, né? E tira aquela parte. Eu acho que punição realmente, não sei se vence a palavra, mas é mais no sentido de uma penalização do comissionamento. Então, você tem uma perda daquela comissão que vai ser somada nas comissões novas que você está ganhando no seu, na sua operação. Porque uma coisa que nem todo mundo sabe é que é muito bom você fazer um comissionamento antecipado se a empresa tiver caixa. A gente faz isso aqui. A gente comissiona o valor do projeto inteiro no momento do fechamento. E aí, se aquele cliente dá algum tipo de churn de receita, por exemplo, alguma coisa assim, daí a pessoa meio que paga essa comissão com as próximas comissões. É um risco que a gente corre, mas a gente entende que funciona. Uhum. E, cara, é bem comum, assim, os vendedores já entendem que isso faz parte. Só que daí é isso, né? Os caras fecham o cliente para 3 meses, para seis Sim, meses. E depois diminui. Mas, assim, os melhores vendedores com quem eu trabalho, com quem eu falo, eles naturalmente entendem que precisam trazer clientes para longo prazo, eles fazem relacionamento com clientes de longo prazo, eles entendem o que o cliente precisa e conseguem trazer o tipo de plano certo para aquela pessoa naquele momento, que vai deixar a pessoa feliz, porque essa pessoa muda de empresa, muda de emprego, muda de cargo, pode te ajudar a expandir. Então, os melhores vendedores, assim, com folga, são esses caras um pouco mais pacientes. Mas aí não pode ter dívida, né? Aí você começa a ir um pouco contra que as coisas que os gurus do mercado gostam de falar, não, por causa que vendedor tem que ter dívida, porque não sei o quê. Aí você fala assim. Aí ele fica meio no desespero, vende qualquer coisa, e aí não dá certo, e aí vira uma bola de neve. Então, um pouco de equilíbrio, né? Um pouco de conseguir fazer
de conseguir trazer os clientes que você precisa sem necessariamente estressar a operação ao máximo. Mas é normal, viu? Eu acho bem comum e recomendo. Acho que deve ter feito mesmo. Legal. Perfeito, Gabi. Então, o pessoal já tá vendo, né? Todo episódio, estamos no inverno aqui em Florianópolis, precisamos com um casaco aqui. Está complexo esse frio, né? Pra gente agora. E lembrando, né? Esse podcast tem o apoio, né, de Águia Leão, a primeira boutique de aceleração que a sua empresa precisa para ter um crescimento acelerado e previsível. Customer X, a plataforma mais completa para aumentar a produtividade do time de CS e plataforma Opens Tecnologia. Personalize cada interação com seu cliente e aumente a eficiência do time de atendimento usando inteligência artificial. Vamos para a segunda e última parte aqui das perguntas que a gente tem, falando muito sobre vendas e CS, né? Esse lado difícil entre essa relação entre um e outro. Como é que CS poderia, você falou no começo até, né? Hoje eu vejo que uma maturidade certa de mercado, CS é um pouco mais vendedor, tem essa figura de account manager que a gente até trouxe a Manu Lenzi, né? Para falar sobre a vida dela de account manager aqui, que é um episódio aí que o pessoal já deve ter ouvido, né? E como é que vendas pode aprender mais sobre CS? E como é que criar essa ideia de aprendizado mútuo e contínuo entre as áreas? Vocês chegam a esse nível aí com as empresas clientes da Inside? Cara, a gente faz bastante. A gente tem bastante o processo, como eu falei, né? São áreas que estão se aproximando, então a gente tem feito um trabalho bem legal de trazer o dia a dia de CS para vendas. Eu costumo dizer que o lugar que eu aprendi melhor a vender melhor foi nos momentos que eu atuei como CS. Nem sempre você consegue, mas é altamente recomendável colocar uma implantação na mão de um vendedor, ou um onboarding na mão de um vendedor. Nem sempre funciona, porque às vezes são processos já complexos, estabelecidos, mas pelo menos acompanhar, fazer um estudo, fazer uma documentação. Se for uma empresa mais estruturada, claro que é um onboarding mais técnico, né? O vendedor não vai chegar nesse nível, mas se é uma empresa que está começando, às vezes você consegue esse onboarding, senão ele participar de um onboarding como ouvinte, para entender mesmo como que funciona na prática. Eu aprendi muito recentemente sobre vendas fazendo onboarding, e no começo da minha carreira, a gente vendia e também entregava. E isso era muito louco, porque você vendia e você precisava depois garantir que aquele cliente ficasse feliz. Então, você já cria naturalmente na sua cabeça uma disciplina de vender coisas certas, porque você é responsável por aquele cliente do começo ao fim. Hoje em dia não é mais assim, já está mais industrializado o processo, você já está um pouco mais separado, mas eu realmente recomendo muito que os vendedores e vendedoras que tiverem oportunidade de atuar como CS, como onboarding, cara, um dia no suporte, qualquer coisa que você puder, não é só se colocar no papel do CS, né? É de fato ser o CS, por um dia, por uma semana. Quem tiver, a gente faz muito programa de onboarding enablement, né? Em todos os nossos programas de onboarding, a gente capacita, a gente fala, olha, tem que ter coisa de produto, tem que ter coisa de onboarding, tem que ter coisa de CS, porque eles realmente, os vendedores realmente vão ganhar muito aqui. Do outro lado, eu sempre achei, né, que CS precisava saber vender. Eu tive uma discussão uma vez com o fundador da empresa, da startup que eu trabalhava, que a gente trabalhou junto, e aí a gente teve essa discussão que eu achava que CS era uma área de receita também. Ele falou, não, vendas é uma área de receita, é venda que traz receita, CS é uma área de back-office. Eu falei, não, velho, eu acho que CS é uma... E tudo bem, eu estava começando a carreira, falei, olha, realmente eu vejo diferente, mas ok, você está dizendo, né, vamos... Obedece quem tem juízo, pelo menos, né? Mas brincadeira, assim, teve uma discussão mais conceitual e realmente eu continuei achando que CS é uma área de receita. E hoje eu acho que se a gente tivesse essa conversa de novo, até fazendo o que a gente não fala, seria bom ter. Mas se a gente for ter essa conversa de novo, eu acho que já vai ser um consenso que CS é uma área de receita. Então, o CS hoje, ele né? Não sei como é que você está vendo, você que está no dia a dia, mas eu acho que sim, né? É mais entendido já isso, né? Sim, comparado, meu Deus, o que o Gabi está trazendo, né, o ano, só para contextualizar o povo também, como ele falou no começo, 10 anos atrás, né, 2014, 2015, CS era, no Brasil, completamente diferente, né, em maturidade, em níveis até de divisão, a gente não tinha nem tanta divisão de onboarding ongoing, para a galera que está ouvindo aí ter noção, era uma coisa muito inicial, todo mundo fazia tudo, né, a gente foi aprendendo na marra o que a coisa era. Mas, cara, total, o episódio com a Manu, que acho que deve ter sido 1 ou 2 antes desse daqui que você está ouvindo com o Gabriel,
ela trouxe exploramos bastante isso de account manager, né? De até novas nomenclaturas para um mix entre vendas e CS, como grandes empresas têm matado o que eu estou chamando aqui nesses episódios de CS tomador de cafezinho, né? Olá, cliente, como é que tá? Como é que anda? Legal? Então tá. Pô, o cliente vai furar uma call dessa se não estiver gerando valor, né? E se trocando esse CS tomador de cafezinho para um CS mais estratégico, falando de negócios. A Luteles, nossa grande parceira aí da CS Academy também, sempre fala, CS não fecha tickets, fecha negócios. Então, isso tem ganhado muita maturidade hoje em dia, e graças a Deus os CS têm, têm se tornado mais vendedores, né? Na teoria em geral e na prática, e óbvio, a expansão às vezes até é meta conjunta, né? Do time de CS também, por que não? Felipe Coelho, nosso amigo, também fala bastante sobre isso, então é uma coisa bem mais relevante, né? Eu acho que está mais consenso, né, hoje. E o Sim, pessoal de CS aprendeu muito, assim, cara. Mudou bastante a natureza do trabalho, o perfil das pessoas até de CS. Hoje em dia ele já é mais aproximado com vendas, então... E vendas também, né, até menos esse vendedor clássico. Então, é aí que eu acho que tem uma... Quando você fala de expansão de receita, a gente tem aqui no quadro aquisição, retenção e expansão. Quando a gente fala de expansão de receita, o trabalho de venda de CS junto, ele é primordial, ele é chave, né? Porque você olha para aquela conta e você vê assim, como que eu posso ajudar esse pessoal a se gratificar mais com o meu produto, a ficar mais feliz, estar disposto a aumentar o engajamento deles com a nossa plataforma, com o nosso serviço, com os nossos produtos e, consequentemente, pagar mais. Então, aí tem uma coisa bem legal de ser feita, de ser trabalhada, e legal, bom que você está percebendo isso em CS. Era a percepção que eu tinha, a gente tem implementado muita equipe de CS em plataformas, mas é legal ouvir também de você, especialista na área, como que você percebe. perfeito. Sempre falo para a galera agora que quero me diferenciar, estou chegando agora, né? Nesse universo de CS. Se você está ouvindo isso, saiba disso, né? Seja mais estratégica, seja lá o que significar isso para a sua empresa. Pergunte, né, para as pessoas o que significa calls e reuniões e interações mais estratégicas. Fale de negócios, de business, entenda esse negócio do cliente e a coisa vai virando, né? Então, cara, finalizando aqui, então acho que um ping-pong final. Vamos finalizar aqui com o Gabi. Rapidamente, né? Algumas perguntinhas legais para a galera também te conhecer, né, depois desse episódio. Cara, quem na vida te influenciou? Nesse podcast de CS, eu acho que eu vou falar do Guilherme Lopes, eu não sei quantas vezes ele já foi citado aqui, acho que algumas, mas para mim, com certeza, me influenciou bastante em termos de CS, foi o Gui Lopes, da RD. Ex-RD agora, não sei por onde ele anda. Boa. Um dos co-founders, né, Foi. da RD. Cara, qual livro você mais recomendou? E não precisa ser só de negócio, tá? Mas qual livro você mais recomendou, ou até presenteou outras pessoas e por quê? O livro que eu mais recomendei foi Challenger Sale, porque ele é um livro de vendas que equilibra bastante abrangência e profundidade. Então, ele serve para quase todo mundo, em quase qualquer ocasião, e quase sempre funciona. Então, recomendaria o Challenger. Legal. E acho que tem em português aqui, A Venda Desafiadora. A venda desafiadora. Perfeito. Legal. Vou até botar aqui para pessoal, deixa eu só achar o autor, Matthew Dixon e Brent Adamson. Então, esses dois aí, se você que está procurando o livro aqui em tempo real, saiba que é esse daqui, A Venda Esse é o Desafiadora. cara. Show. Qual frase você colocaria, essa de Tim Ferriss, adoro essa frase quando ele faz para os convidados, né? Qual frase você colocaria no outdoor? Se botasse aqui, ó, SC401, BR-101, Floripa, tá gigante ali para muitos carros passarem e olharem aquilo. Cara, eu colocaria encontre os sinais, que significa que você tem que conseguir separar, porque a gente tem muito ruído, né? Então a gente ouve muita coisa, muita gente falando, muita ideia acontecendo, e nesse meio de ruído você tem que encontrar o que são os sinais que vão te levar para onde você quer, para onde sua empresa quer. Então minha frase de outdoor é encontre os sinais. Ótima, ótima, profunda frase. Cara, nos últimos 5 anos, que novas crenças, comportamentos ou até hábitos fizeram que sua vida melhorasse? Cara, 5 anos é bastante tempo, né? Eu parei de pensar nisso aí antes. Mas uma coisa que eu parei, uma coisa que eu tenho, que me ajudou, algumas coisas que me ajudaram nesses 5 anos. A primeira delas foi parar de beber. Não que eu bebesse muito antes, né? Mas assim, socialmente, aquela coisa. Eu parei totalmente faz 1 ano e meio e isso tem feito uma mudança bizarra, radical o negócio, porque você ganha muito tempo, porque você ganha muita energia,
e você melhora muito a qualidade de vida. Então, eu recomendo, cara, fortemente para quem quiser, puder tentar. Para mim foi uma coisa bem fácil, assim, eu acordei um dia, há um ano e meio atrás, meio de ressaca, e falei, nossa, nunca mais vou beber. Como eu já tinha feito várias vezes antes, né, mas dessa vez eu parei. Então, eu realmente recomendo, é uma coisa que foi bem legal. Outra coisa que eu recomendo muito, que foi muito legal, foi casar. Últimos 5 anos aí eu casei, pô, casamento é legal pra caramba também, negócio muito legal, um plano de longo prazo, um projeto de vida, então é bem legal também. E uma coisa que também tem me ajudado, eu comecei a viajar um pouco menos e um pouco melhor, né? Então, eu tive uma época da minha vida que eu viajava muito o tempo todo, e hoje em dia eu estou numa fase um pouco mais estável e tem sido bem proveitoso para mim. Então, espero que inspire aí e ajude algumas pessoas também que estão pensando nessas pequenas mudanças ou grandes que podem gerar um impacto importante. Que legal, cara. Enfim, talvez uma nova temporada aí já gere um novo episódio com essas três dicas aí. De repente, uma temporada mais profunda, né? Sobre produtividade, sobre carreira, mais animal. Adoraria. E por último, que conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua? Putz, uma referência de vendas, agora na Inside como CEO, como co-founder, junto com o Rafa. Cara, qual conselho você daria? Pensa no jovenzinho, na jovenzinha, a pessoa começando agora, tá te ouvindo inspirada aí. A gente teve eu tive algum sucesso em vendas. Hoje a gente é uma operação ali de mais ou menos batendo 25, 30 pessoas de consultoria hoje, que é um volume legal já. São três dicas, né? Primeiro, muito trabalho. Eu realmente trabalho bastante, eu gosto do que eu faço. Então, não tem como atingir muitas coisas sem muito trabalho. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. Até o pessoal fala, ah, não, mas eu vou ser TikToker, é fácil. Cara, esses caras gravam 10 vídeos por dia. Não é tão Uhum, fácil quanto parece. Então, muito trabalho. Eu acho que não tem muito como fugir. Algum talento. Quem fala que trabalhar em vendas não precisa de talento, pensa diferente. Eu penso diferente. Eu acredito que algum talento vai te ajudar, sim. E, cara, um pouco de sorte. Eu conheci os fundadores de uma empresa que seria 10 anos depois vendida por 3 bi na sala da faculdade. uhum. Tava num evento e encontrei a pessoa enfim, me ajudar ali com alguma coisa no futuro. Então, e o que é sorte? Sorte é um pouco de intuição, né? É acreditar que o que você está fazendo faz algum sentido, acreditar um pouco no que você está sentindo, Deus, se você quiser chamar, ou se você for uma pessoa religiosa, mas acreditar na sua intuição, que algumas pessoas vão chamar de sorte, mas eu acho que também é bem importante. Muito trabalho, algum talento e um pouquinho de sorte. Boa. Animal, cara. Então, muito obrigado aí, Gabi. Foi muito bom episódio, até para esclarecer muita coisa de vendas ICS. E se a galera, enfim, quiser te adicionar, acompanhar seu trabalho, onde é que eles podem te achar aí? No LinkedIn da Inside, no nosso site insidecenter.com.br, tem um monte de conteúdo que a gente fala sobre esses e outros assuntos, e no meu LinkedIn pessoal também, /GabrielLPSS. Quem mora em Floripa ou estiver por aqui, quiser passar no nosso escritório, a gente está híbrido de terça a quinta, então sexta-feira são só os sócios, um climazinho tranquilo, ameno, todos convidadas aí para passar a tomar um café com a gente também. É ali no Boa. bairro Itacorubi, quem estiver por aqui. Isso que eu ia perguntar. Show de bola. Beleza? Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do CS by Lui. Até a próxima.